O título da mensagem de hoje é a importância do conhecimento das doutrinas bíblicas. E a leitura bíblica está na segunda carta de João, versículos 10 a 11, que passaremos a ler. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Uma das questões mais difíceis e menos esclarecidas nas igrejas é o que diz respeito às doutrinas bíblicas. Muitas vezes o dirigente da igreja confunde costumes com doutrinas. Então, o costume é local, pode ser até nacional, mas ele domina num espaço limitado, enquanto a doutrina tem outro caráter. Ela é imutável dentro da Bíblia Sagrada, como também para nós. Então, em muitos círculos evangélicos, este assunto ainda é de difícil compreensão, isto é, distinguir algo como doutrina do que algo como costume. Algo que ninguém pode tocar. A nova geração de crentes, porém, está ávida por respostas às questões que envolvem o dia a dia do crente. Devem ser muito claros ou claras. O que é doutrina? É a pergunta que alguns fazem. Estritamente falando, é o ensino bíblico normativo, terminante, final e, obviamente, derivado das Sagradas Escrituras. E isso serve de regra de fé para a prática cristã, para a igreja através dos seus membros. Então, nós temos o costume, nossa igreja, de oferecer o nosso credo apostólico para aquelas pessoas que estão chegando, para que ela tenha plena consciência do que nós ensinamos e, se tiver discórdia, se retira normalmente, porque é um direito que ele assiste. Mas isso não acontece em todas as igrejas. Às vezes as pessoas chegam ao batismo sem ter conhecimento do que crê aquela igreja para a qual ele está se tornando membro. E isso é mau. Não deve ser assim, porque ela se desconhece e não faz defesa da própria fé onde está, principalmente doutrinas importantes, como a doutrina do batismo nas águas, batismo salva, batismo por aspersão e imersão, a doutrina da Trindade, a doutrina que nos fala da existência de um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a doutrina do inferno. Opa! Essa doutrina não aceito, mas está na Bíblia. Mateus 25, 41, Jesus mesmo disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nenhum ser humano precisa estar lá. Se estiver, porque é recalcitrante. Como também o céu está aberto. Jesus disse com franqueza: na casa de meu pai há muitas moradas. Esse negócio de fechar o céu e reter o céu só para 144 mil pessoas, isso não é doutrina bíblica. Isso é ensino de heresia. Nós encontramos no capítulo 19 do livro do Apocalipse, versículo 1, uma multidão enorme, incontável, cantando no céu: salvação ao nosso Deus e ao que está sentado no trono. Ora, uma multidão incontável, como também lemos no capítulo 7 do mesmo Apocalipse, versículo 9, quando perguntaram para João quais são as condições para entrar nesse lugar, nesse céu. A resposta do anjo foi: os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro têm direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, são doutrinas que nós precisamos transmitir para aqueles que são membros da nossa igreja ou da
Cada igreja de per si tem essa responsabilidade. E alguns esclarecimentos mais. A característica da doutrina. A doutrina bíblica é revelada nos seus 66 livros. Queremos dizer, por um princípio de hermenêutica, que o Antigo Testamento deve ser lido à luz do Novo. E o Novo é lido com consulta ao Antigo. Então, o Antigo Testamento está subordinado às leis ou ensinos, doutrinas do Novo Testamento, e não ao contrário, o Novo Testamento subordinado e restrito às doutrinas do Antigo Testamento, embora sejam um, mas é preciso pensar que há dois concertos. O concerto que foi feito com o povo de Israel quando saíram da terra do Egito, conforme Êxodo 24, e depois, como quebraram esse concerto, Deus prometeu pelo profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34, fazer um novo concerto diferente daquele que fora feito com o povo de Israel, quando se iniciaram sua caminhada para Canaã. Então, são ensinos que precisam ser transmitidos aos nossos membros, como também àquelas pessoas que nos cercam. 66 livros, divergindo da Bíblia Católica, que tem 73 livros, acrescido de 7 livros considerados apócrifos. Todos esses livros apócrifos estão no Antigo Testamento. O Novo Testamento é igual para essa Igreja Católica como para os evangélicos em geral. Cerca de 40 escritores foram que escreveram esses 66 livros num período de 16 séculos. As escrituras foram escritas. Portanto, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Qualquer movimento religioso que colocar ao lado da Bíblia um livro de caráter considerado igual à Bíblia, já está pecando contra a Bíblia de acordo com Apocalipse 22, versículo 18. Está lá escrito que quem acrescentar alguma coisa às palavras deste livro, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então não temos que ter tradição, não temos que ter livros de profetisas, de profetas, ou quaisquer outros escritores que possam ser julgados de valor igual à inspiração que tiveram os escritores da Bíblia Sagrada. Como diz o apóstolo Pedro, a profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E como podemos saber que foram realmente inspirados? Porque lemos em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura divinamente inspirada. Essa palavra inspirada é a palavra grega theopneustos, que significa assopradas por Deus. Então os escritores tiveram a participação do Espírito Santo no preparo dos livros, com profecias exatas que se cumpriram, tudo dentro do tempo proposto. E agora queremos apresentar, então, algumas doutrinas, como a doutrina de Deus, já falamos, doutrina dos anjos, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrinas escatológicas, faladas por Jesus, pelos apóstolos, para os últimos tempos. Nunca saímos da regra bíblica de Mateus 24, 36, daquele dia e hora ninguém sabe. Isso significando que não podemos ser atrevidos e marcar datas para eventos escatológicos, como grande parte de seitas proféticas fazem, e depois caem no ridículo e precisam explicar de modo subterfugioso porque esses acontecimentos não se deram. Então, a Bíblia, suas doutrinas são imutáveis, o mundo sofre mudanças constantes,
mas a doutrina permanece a mesma. A doutrina bíblica é a mesma para todas as igrejas de determinada denominação, para todos os países e para todos os homens. Ela não muda, ela é universal, é uma só para todos os povos e raças. Ninguém pode criar sua doutrina particular. O que é pecado no Brasil é pecado em qualquer nação do mundo. Não existe pecado local, como não existe doutrina local ou doutrina nacional. Ela deve ser universal, crida por todos os que pertencem aos grupos evangélicos e a outras entidades que se baseiam exclusivamente na Bíblia. A doutrina bíblica não estabelece uma infinidade de regras, de faça, não faça. A doutrina estabelece normas e princípios sadios, norteiam a vida do crente em todos os âmbitos, seja político, familiar, comportamental, enfim, em qualquer hora, ou qualquer área também. Possui implicações espirituais, por exemplo, a mentira, a glutonaria, a maledicência, o ódio. Nós encontramos recomendações na Bíblia contra essas práticas. E apesar de muitas vezes a igreja não disciplinar quem pratica esses atos, contudo são perfeitamente condenados pela doutrina da palavra de Deus. E toda prática pecaminosa será julgada pelo juiz de toda a terra. Então queremos apontar, para concluir, alguns tipos de doutrina. Doutrinas que não são bíblicas, que acompanham às vezes a doutrina bíblica como se fosse bíblica. Por exemplo, doutrina de homens. Doutrina de homens são aquelas que não têm apoio na Bíblia Sagrada, ou seja, leis, regras e normas estabelecidas por um grupo, por um líder, por uma instituição. Na maioria das vezes essas doutrinas nascem de preconceitos particulares, vaidade do grupo ou interpretações errôneas do texto sagrado. Paulo, ao escrever aos Colossenses, nos deixa um exemplo claro do que é a doutrina de homens. Em Colossenses 2, 16 a 23, ele mostra que aqueles preceitos do Antigo Testamento, como comidas, dias de festa, luas novas, sábados, aquelas obrigações atinentes ao povo de outrora, não mais devem ser seguidas pelos cristãos que vivemos dentro de uma nova aliança. O homem ter bigode, a mulher raspar as pernas, não existe nenhuma base bíblica para apoiar esses ensinos, fazendo regras dentro da igreja. Principalmente as nossas irmãs sofrem uma certa pressão por parte de determinados pastores que só enxergam nesse lado e não enxergam outras coisas que são de mais valor. Temos também doutrinas de demônios, como falou o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4, versículo 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos de demônios, proibindo o casamento, ordenando abstinência de comidas que Deus criou. Como é que se pode deixar um homem por natureza que ele não possa se casar legalmente? Fora da Bíblia. Se algum é eunuco e prefere ficar solteiro, é uma questão pessoal. Mas haver leis impeditivas, geral, que não pode se casar, fora da Bíblia. E daí está dizendo Paulo que são doutrinas de demônios, porque levam a situações piores. João, no livro do Apocalipse, aponta uma mulher profetisa com o nome de Jezabel, que estava ensinando os crentes a se prostituir. Há muitos ensinos na igreja baseados em revelações, profecias e até arrebatamentos sem nenhuma base bíblica. Certa vez ouvi um irmão contar de um suposto arrebatamento, onde teria visto no céu criancinhas penduradas pelo pescoço em um frigorífico. Onde é que uma pessoa pode
chegar a tamanha estranheza de doutrina, se a base bíblica, se Jesus disse, não impeçais as crianças de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Indagar ao anjo o que era aquilo, ele disse, crianças mortas por mulheres crentes que tomavam anticoncepcionais. Ora, a mãe comete o erro e a criança vai pagar? Um verdadeiro absurdo e um ensino sem nenhuma base bíblica. Então tenha presente o que escreveu Paulo, 1 Timóteo 4:1. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, proibindo o casamento, ordenando de abstinência de comidas que Deus criou para os fiéis, e aí então entram nesse campo que ninguém segura mais. Mas se o crente tem conhecimento da Bíblia, não se sujeita a essas situações. E temos a doutrina de Deus, que é classificada em Tito, capítulo 2, e versículo 1, como uma doutrina sã. Diz aqui, então, o escritor bíblico, capítulo 2, versículo 1 de Tito, que passamos a ler, diz assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aí está uma recomendação de Paulo. E ele previne, então, sobre aqueles que falam doutrinas que não têm nada a ver com as coisas de Deus, mas estão sendo ensinadas como se fosse da parte de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 até o versículo 5. São palavras inspiradas de Deus pelo apóstolo Paulo, que nos servem de orientação.